Muito boa tarde a todos. Como diz o Henrico, né, a gente não focar nessa contabilidade que é tradicional, porque, na verdade, antes do café e depois do almoço, acho que alguns vão querer até se levantar e ir embora. Mas, para que a gente possa entender um pouco mais do cenário que nós estamos enfrentando com essa regulamentação, e o aspecto contábil ele é fundamental. E, para isso, hoje, eu vou enfatizar muito com vocês a questão da governança, do compliance, da gestão de riscos e dos controles internos, que eu acredito perfeitamente que, mesmo que ainda a regulamentação não esteja em vigor, isso é algo que toda empresa, não só a associação, mas todas as empresas, cooperativas, as gestoras, elas podem hoje ficar muito atentas com relação a essa gestão de risco e, principalmente, os controles internos. Não são todos que me conhecem, né? O Henrico já falou um pouco de mim. Eu sou o Cristiano Cerqueira, contador de formação, e eu tenho algum conhecimento dentro da área fiscal, tributária, contabilidade, terceiro setor, e hoje eu tenho um MBA em controladoria e compliance e auditoria na Fundação Getúlio Vargas também. E para a gente começar a falar, né, dentro da questão da PLP 143 de 2024, que estamos na expectativa de que hoje mesmo ela já possa estar em vigor, a gente tem que pensar nas diretrizes que a SUSEP exige hoje para essas entidades estarem atuando dentro do mercado de proteção veicular, né? Porque o compliance, aonde vai estar regimentando muitas coisas para essa regulamentação. E essa mentalidade, essa transformação, ela precisa de já acontecer de imediato, porque, mesmo que haja o prazo de adequação, da que a lei, de fato, ela esteja em vigor, existe toda uma trajetória que ela precisa de ser orientada e ela precisa de ser cuidada. Então, por exemplo, as associações, que ela precisar de ter o seu registro ou o seu credenciamento dentro da SUSEP, ela vai precisar de ter toda essa regra de governança bem definida e bem estruturada. E, para isso, eu vou entrar em alguns aspectos com vocês, para que a gente possa já estar trazendo essa maturidade para dentro das associações. E, para isso, quando a gente fala de controles internos, a gente pensa no ORSA, que é uma exigência da SUSEP hoje para todas as seguradoras. Ou seja, são esses controles financeiros que eles precisam de, a todo momento, ser exposto diariamente, como diz o Aurélio, né, há uns minutos atrás, de todas as suas movimentações financeiras, de todo o seu estudo de solvência. Por quê? Porque a SUSEP, ela quer que toda essa associação, ou cooperativa, ou até mesmo as administradoras, elas tenham essa estabilidade econômica e que não traga risco para o mercado. Para nós falarmos de algumas figuras importantes dentro deste momento, que é a questão da governança, é claro que a gente não pode desprezar nunca a figura do contador, porque o contador é que vai estar ali entendendo todas as movimentações e também cumprindo aquilo que o compliance exige. Porque as conformidades, elas não podem ser desprezadas. Então, os registros, eles precisam de ser feitos com fidelidade. E a SUSEP, ela também vai fazer essas análises de todos aqueles registros contábeis feitos dentro da entidade. Então, as associações, elas terão a todo momento que ter
os seus livros contábeis disponíveis para qualquer momento que a SUSEP solicitar, ele tem que estar em formatos digitais para que haja as suas averiguações. E, claro, quando a gente fala de contador, na mente das pessoas, elas trazem consigo aquela imagem de quê? De tributos, de informações, de balanço patrimonial, de DREs e assim por diante. Mas tem uma figura que ele vai ajudar na contabilidade, que é o controle. Porque o controle, ele vai fazer todas as análises de todos os KPIs dessa performance de empresa. E a questão do controle, ele vai conseguir mensurar dentro do negócio todo o desempenho e aquilo que o Orça está pedindo. Tá? Compliance Officer. O Compliance Officer ele vai estar ali também monitorando e assegurando todas as aderências da regulamentação, para que as práticas sejam realizadas conforme esses controles internos sejam exigidos. Então, hoje a gente fala de uma figura que pode e deve nascer dentro de uma associação, que é esse Compliance Officer. Porque, além disso, ele também vai estar monitorando os auditores internos. Porque a auditoria interna é aquela pessoa que vai estar preparando toda a documentação para que, se houver uma necessidade de uma prestação de contas para a SUSEP, a qualquer momento, ali vai estar tudo pronto. E no ato da prestação de conta mesmo, que ela se torna diária, o auditor ele tem que estar monitorando todas essas informações financeiras em tempo real. A governança corporativa, a gente pensa nos fundamentos da governança, né, porque ele traz principalmente o princípio da transparência, da responsabilidade, da equidade, que sustentam a ética. Ou seja, a governança ela vai trazer uma transparência para aquilo que a regulamentação hoje está exigindo. Então, quando nós pensamos que haverá um jeitinho de alguma coisa, ou que nós vamos poder não declarar ou informar algum evento dentro da contabilidade, dentro da finança, não vai ter jeito, porque as regras de governança elas estarão eminentes a todo instante dentro das associações. E isso faz que a conexão, né, junto com o projeto de lei 143, essa estruturação dos controles internos, elas estejam sempre em aperfeiçoamento constante e as regras elas sempre estarão sendo avaliadas com frequência para que não haja nenhuma desconformidade junto com a SUSEP. Quando nós falamos dos controles internos, existe um ISO, que é o ISO 31000. Esse ISO é o ISO que faz a orientação de como devem ser aplicados os controles internos nas instituições como seguradoras e também para as instituições financeiras. E ela faz a redução da exposição financeira. Quando nós pensamos nessa estrutura, a grande função disso tudo é fazer com que cada CNPJ, cada associação, cada cooperativa ou cada administradora, ela consiga ser empresas
de solvência, né? Ou seja, a solvência ela vai ser monitorada a todo instante para que essas demonstrações financeiras, essas demonstrações contábeis, elas sejam com indicadores de forma que tragam sustentabilidade. E este monitoramento, essa definição, ela foi feita, mensurada na gestão de riscos do ISO 31000. Então, com isso, senhores, o que a gente quer sair daqui hoje, nós ficamos animados, né, Henrico, junto com toda a busca que houve da cidade de Goiânia para que poder estar neste momento. Vocês hoje estão à frente de muitas associações, eu acredito, porque nós estamos buscando um conhecimento para que, na hora que a PLP, de fato, ela estiver em vigor, a gente tenha essa transformação. E eu gostaria que todos hoje tivessem esse desejo e entendessem que essa nova cultura da organização, nessa questão da governança, ela possa ser um passo, aqueles que já têm, que possa aprimorar, e aqueles que não têm essa governança bem estruturada ou bem definida, que ela possa já hoje começar a trazer essa nova cultura para dentro da associação. Quando nós pensamos no Orça, o Orça ele vai estar sempre fundamentado para que as associações mantenham a sua visão juntamente com seu planejamento financeiro e com seu planejamento estratégico. E esse planejamento, quando ele for informado pela SUSEP, ele também tem todo um viés. Eu falei aqui de 4 profissionais que farão, né, que são indicados para estar dentro desse processo da governança, mas nós não podemos nunca desprezar o atuário, que ele vai estar fazendo esse planejamento estratégico juntamente com a SUSEP, porque todos os cálculos, todas as reservas, tudo aquilo que a contabilidade estiver informando nos seus balanços, nos seus balancetes, nas suas informações contábeis, ele vai de encontro também com as reservas, com a forma com que o mercado vai atuar, com os cálculos que precisam de ser feitos para que isso seja mensurado dentro do Orça. E com isso, eu já venho, como se diz, batendo trazendo isso como informação. O Orça, ele tem que ser um processo contínuo. E ele é um processo contínuo. E ele se torna o que nós chamamos de frameworks, que são ações contínuas para que haja essas definições de atuações dentro da associação. E, para isso, nós pensamos que uma das principais fatores é sempre lembrar que as exigências de capital, que elas sempre serão calculadas junto com o atuário, e sempre os indicadores de solvência, ou seja, essas entidades, se hoje elas não têm esses indicadores de solvência, eles precisarão de ter isso para que o mercado traga validação, não somente para a SUSEP, mas principalmente para os seus associados. Então, só para a gente visualizar um pouco,
o OSSE ele vai trazer essa identificação de avaliação dos riscos, sempre, tá? A capacidade de solvência e os cenários testes de estresse. Integração com a estratégia corporativa, ou seja, a todo momento essas análises elas precisam de estar integradas com a estratégia corporativa para que seja sempre alinhada com o apetite de risco da empresa, ou seja, isso fortalece a governança e permite que a empresa tome decisões fundamentadas e pautadas nos seus indicadores. Ter indicador, isso é importante. Eu vou trazer uma visão de controladoria, porque quando nós pensamos, né, igual eu estava falando, na questão da contabilidade, que a contabilidade, muitas vezes, ela só vai estar processando o débito e crédito, aquilo que já ocorreu, aquilo que já aconteceu no passado, aquilo que já não existe mais uma forma de você planejar ou de mudar aquele percurso. Quando nós pensamos nos indicadores e no qual você pode trazer um planejamento através dos seus indicadores, isso faz com que mudemos a história, mudamos os percursos a partir do momento que nós entendemos os números e traz para uma situação de mercado aquilo que o mercado pede. Mais cedo, quando o Aurélio comentou que dentro de uma reserva, aquilo que você emite de uma apólice de seguros, você tem que ter 1/3 como reserva, mas como que é feito esse cálculo? Ou, se aquilo é um valor que a sua base de veículos ela precisa de ter para poder fazer a reposição dos bens do seu associado, como que está sendo calculado isso? Porque muitas são as associações hoje que, infelizmente, elas não conseguem até mesmo mensurar o quanto que ela tem gasto com seus reparos dos seus associados. E entender aquilo que o índice daquilo que você está gastando com as entradas dentro da associação, isso faz com que as tomadas de decisões elas sejam pautadas em estratégias e estratégias financeiras. E para isso, o que é que nós falamos? Sistema de controle interno, o SCI. O sistema de controle interno ele é um sistema estruturado. Quando nós falamos hoje da regulamentação, não adianta nós não termos sistemas financeiros, como o Fernando trouxe aqui exemplos, que não estejam pautadas nas informações em tempo real com aquilo que a SUSEP pede. E isso faz toda a diferença. Como exemplo, hoje a associação ela tem entradas de valores, saídas de valores o dia inteiro, ou todos os dias. E esses valores, eles precisam de ser controlados de maneira eficaz. E para isso, nós pensamos que, quando você traz as suas informações para o dia de hoje, vocês já estarão sendo mais estratégicos do que muitas associações a nível Brasil. Porque eu te falo pelo que nós vemos no mercado. Muitas dessas associações, elas esperam até dias para poder mandar as informações financeiras. E muitas vezes você não tem o poder de transformar as decisões em tomada de decisões assertivas. E quando nós pensamos, e quando nós transformamos a associação com um sistema de controle interno eficaz, faz com que os seus indicadores eles sejam também em tempo real. E você imagina, as tomadas de decisões, elas estão a todo momento. E isso, essas tomadas de decisões, elas precisam de ser pautadas
dentro daquilo que você tem de informação. Então, as conexões das tomadas de decisões, né, o sistema de controles internos, elas fornecem as informações fundamentais para as decisões estratégicas e para o planejamento da associação. Isso é crucial para que a conformidade regulatória, permitindo uma visão proativa da estabilidade operacional e financeira. E nisso, nós também falamos da estrutura de gestão de risco, que é o EGR, que também é uma exigência hoje da regulamentação da SUSEP. Quando nós falamos, quando a gente pega historicamente, existe o COSO Framework, que é boas práticas dos controles internos. O ORSA, ele é advindo do COSO. O COSO, ele é um framework mundial, mas quando a gente pega historicamente, em 2005 e 2013, houve uma legislação do Conselho Nacional de Seguros Privados, aonde extraiu de dentro do COSO o ORSA, para que houvesse esses frameworks das seguradoras, de forma que esta análise de solvência ela fosse feita com frequência, de forma que eles conseguissem visualizar a todo momento. E uma coisa interessante, que quando a gente destrincha a PLP 143, ela fala que a SUSEP pode, a qualquer momento, solicitar uma assembleia para que haja prestação de conta. E nós vamos pensar o seguinte, aquela prestação de conta que estatutariamente elas ocorrem uma vez por ano, elas vão se tornar praticamente diárias. Porque essa accountability, ela vai ser diária. E isso nós vamos depender de todo um ecossistema. De um ecossistema contábil, de um ecossistema de controladoria, de um ecossistema de atuário, de uma análise sistemática do jurídico, bem amparando bem ali as operações, para que essa governança ela funcione como uma cultura geral da associação. Só para trazer um overview que eu falei a respeito, essa linha do tempo, quando nós falamos da iniciativa COSO e do controle interno e os principais eventos relacionados, a gente pega que ela vem amadurecendo desde 1975, aí cada época tem algumas alterações, algumas evoluções, e mais ou menos aqui em 2013, quando nós pegamos aqui, quando houve, o COSO emite, né, um novo parâmetro, foi quando também a SUSEP extraiu isso, né, para que houvesse uma exigência para esses controles internos. Então, essa cultura do controle interno, ele vai estar ligado diretamente no compliance, e o compliance ligado diretamente àquilo que a governança exige. Então, o nosso papel, como contador, como estrategista junto com os administradores, é poder entender todos esses frameworks e ajudar a estar estabelecendo controles internos de maneira efetiva, através de sistemas de ERPs, porque uma das coisas que também é muito debatida dentro desses controles internos é a tal da planilha em Excel. Ela pode ser uma ferramenta que será utilizada, mas, junto hoje com uma regra de governança, é necessário que haja
sistemas financeiros integrados, no qual ele consiga trazer esses KPIs, no qual ele consiga trazer essas informações e no qual a contabilidade, junto com a controladoria, juntamente com os auditores, possam estar a todo momento auxiliando a diretoria nas tomadas de decisões, que é fundamental, e, principalmente, conseguir fazer a conexão das informações junto à SUSEP e também poder estar gerando os indicadores de performance dessa empresa como uma cultura necessária para o dia a dia. Então, como recomendações, nós trouxemos aqui a integração e o comprometimento, ou seja, implementar uma governança robusta alinhada ao PLP 143 de 2024, investimento em capacitação e cultura de risco, porque essa análise de risco ela tem que existir juntamente, ela faz parte dos controles internos, e a todo momento essa análise de risco ela não poderá deixar de ser cuidada, observada a todo momento. E o monitoramento contínuo da melhoria de processos. Muitas pessoas hoje falaram com relação ao processo, e isso faz parte de um processo. A contabilidade ela faz parte de um processo. A contabilidade ela precisa de trazer os resultados que a associação tem que ter. Ou melhor, não só a associação, mas é trazer os resultados que o associado espera da associação. E ter como parceiro estratégico uma contabilidade no qual ela faça a diferença dentro dos resultados da associação, ela traz prosperidade e sustentabilidade para o negócio associação. Então, com isso, como você poderia implementar ou melhorar os controles internos da sua área, contribuindo para a segurança e a transparência da organização? Fica essa pergunta para vocês, que os processos sejam sempre melhorados, otimizados, e que a governança ela faça hoje parte também da vida de vocês, e como estratégia tragam sempre um bom contador, um bom jurídico, um bom atuário, para que essa jornada, principalmente para a preparação das associações de proteção veicular, nesta regulamentação, ela já possa existir a partir de já. Se demorar 180 dias, que vocês estejam prontos em 180 dias. Se ela demorar menos, que vocês já estejam prontos dentro do tempo, para que vocês consigam estar dentro de uma estratégia contábil, estratégia de controladoria, aptos a poder ter a SUSEP autorizando vocês a trabalhar. No mais, muito obrigado. As nossas perguntas ficarão para o final do debate, e a gente vai ter uma rodada e podemos falar a respeito até das SAs, o que o momento da regulamentação traz para essas empresas de exigência, como vou registrar, e trazer um bate-papo, um debate que possa trazer sempre mais maturidade para o negócio.